E hoje, com uma pauta muito cheia, não vamos perder tempo, né, amigo Henrique? Já vamos começar falando aí, pegar um avião, ir para o velho continente, falar um pouquinho aí da presença do ex-presidente Lula no Parlamento Europeu, junto com os principais líderes das nações mais ricas do mundo, né, com exceção dos Estados Unidos, que lá não está, nem da China e do Japão, mas boa parte dos países mais desenvolvidos está no continente europeu. E claramente, ao contrário do Bolsonaro no G20, que ficou isolado, ficou excluído das conversas, das negociações, o Lula teve um papel muito ativo e muito presente nas reuniões, nas tratativas, e foi, sim, reconhecido como um chefe de Estado, apesar de ainda não ser, né? E aí, meu amigo Henrique, sinal que em 2022 o velhinho vai ganhar de novo? Olá, pessoal. É mais um prazer estar com o Leonardo gravando aí, todo mundo que nos assiste. O Lula foi até o Parlamento Europeu, né? Todo mundo viu aquele vídeo que circulou, de todos batendo palma, ovacionando o ex-presidente Lula. E a gente vê que o ex-presidente Lula, apesar de não estar exercendo cargo nenhum dentro da política brasileira, ele tem um grande reconhecimento. Ele é reconhecido por quase todos os países ali do continente, do velho continente da Europa, e a gente vê a satisfação das pessoas estarem ali com a pessoa como o ex-presidente Lula, que tem querendo ou não, tem um grande nome fora do país, na comunidade internacional, e mostra ainda mais que 2022 o Lula vai vir muito forte, né? A gente sabe muito bem que o Bolsonaro está se desmantelando, vem somente caindo nas pesquisas, e a gente sabe que o Bolsonaro é sempre mais o mesmo. Ele sempre fala a mesma coisa, ele sempre solta coisas absurdas, onde pioram a sua o seu público, né? E piora nessa questão e vai caindo nas pesquisas. Mostra o quão incapaz, o quão incompetente é como presidente da República e até mesmo na sua candidatura, ou uma sua candidatura, ou se não sua como digamos, tentando fazer política para tentar ser reeleito em 2022, a gente sabe que do jeito que está, o Bolsonaro não vence nem para síndico de condomínio. O Bolsonaro realmente está bem fraco nas pesquisas e já adentrando e falando do Bolsonaro, desse medíocre, uma pessoa baixa, nível rasteira, uma pessoa que como diz o Marco Antônio Villa, tem 500 palavras e tanto no vocabulário. Ele pegou e falou sobre o Enem, falando que o Enem vai ter a cara do governo. Para quem não sabe, o Enem vai ser feito agora, domingo, dia 21, a primeira prova, que vai ser a prova de humanas do Enem, e dia 28 vai ter a segunda prova de exatas, que vai cair no domingo também, o Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, onde faz com que as pessoas abram as portas para as universidades, e o Bolsonaro falando que o Enem vai ter a cara do governo. Então, imagina que Enem vai ser esse, né? Porque saiu nas notícias que o Bolsonaro acabou escolhendo as questões, isso saiu no r7.com, é vergonhoso. A gente tem um presidente da República que tenta ditar, um ditador. Ele tenta fazer com que as coisas sejam conforme a vontade dele. E a gente sabe que são um projeto de Estado e não um referente ao presidente da República. É triste, tem que ser tomáveis as medidas cabíveis, porque isso é inadmissível. A gente vive com um presidente que conspira contra a população, que conspira contra a educação brasileira e que, sim, quer transformar o Enem numa prova fascista, porque o Bolsonaro é fascista, nazi-fascista. Lembrando que ele foi junto com Salvini visitar os pracinhas da FEB. Salvini é outro fascista que participa do grupo fascista na Itália. Então, triste, muito triste, a gente ter um presidente que, ao mesmo tempo, é um ditador de baixa categoria, mas um ditador, aquele que tenta ir contra e conspira para a Constituição do país. É verdade, meu amigo Henrique. E não podemos nos esquecer que tivemos recentemente, né, demissões em massa no INEP, que é o instituto que faz a infraestrutura do Enem, de prova, de aplicação das provas, né, das qualidades. Ele vê os espaços, a organização como um todo, né?
ela é feita pelo INEP, que é um instituto do governo federal, e tivemos aí recentemente uma debandada com essa ameaça, né, velada, que depois se concretizou de uma intervenção presidencial num exame nacional do ensino médio. Algo que tinha que ser apolítico, sem religião, sem nenhuma influência, apenas no conceito de educação com base nos parâmetros curriculares do ensino médio. Mas não é o que acontece, como todo e qualquer ditador, né? A gente sabe que isso funciona muito bem na Coreia do Norte, na China também, possivelmente a gente deve ter uma prova, um vestibular, não podendo falar contra o governo, não podendo ter nada de política, a gente sabe disso. São países que têm um viés comunista, um viés de ditadores, né? Então, assim, a gente sabe que tem. Mas no Estado democrático, como o do Brasil, em que nunca, nem mesmo no governo Collor, Sarney, Itamar, Lula, Fernando Henrique, Dilma, nunca tivemos uma intervenção de algum presidente da República num exame nacional do ensino médio. É lamentável e só mostra o quanto o Bolsonaro interpreta o Brasil como uma extensão do seu condomínio lá da Barra, né? Uma espécie de puxadinho do Rony Lessa, que é o vizinho dele, não podemos esquecer. Foi esfriado até hoje, não sabemos quem são os mandantes do assassinato do motorista e da Marielle Franco, mas alguma coisa saiu daquele condomínio. Então, é lamentável. Vamos aguardar. E já entrando nessa questão da política também, né? Vamos falar um pouquinho também do Sérgio Moro, que, enfim, depois de tanta especulação, dele dizendo que não ia ser candidato, ele, enfim, se filiou ao Podemos e acaba entrando aí já nas corridas, né, das pesquisas com uma possível terceira via. Juntamente ali com Ciro Gomes, eles estão meio que alternando já no percentual, muito fraco, é verdade. Não são candidaturas que estão se distanciando, não estão se elevando aí para disputar efetivamente com o Bolsonaro a presença, né, num eventual segundo turno contra o ex-presidente Lula. A realidade é essa. Até acho, na minha modesta opinião, que a proposta do Ciro Gomes, o Plano Nacional de Desenvolvimento dele é muito bom, só que infelizmente ele não tem apoio partidário. A prova disso foi a recente votação da PEC dos precatórios, onde a gente viu uma debandada geral do PDT, o partido do Ciro, que não deveria ter acontecido em hipótese alguma, já que a gente, ao contrário, podemos observar no PT e no PSOL 100% da base votando conjuntamente contrários, e o PDT, infelizmente, roeu a corda. Numa segunda votação, se articulou melhor, mas já era tarde. O Arthur Lira já tinha conseguido seu objetivo, que é, sim, tentar perpetuar o Bolsonaro no poder. E isso também, espero que a população de Alagoas tenha consciência política para tirar o Arthur Lira de vez do parlamento brasileiro. E, com relação ao Sérgio Moro, é um homem, na minha opinião, um candidato antiético. Ele, um juiz que condena uma pessoa, ajuda a tornar essa pessoa inelegível. Se candidato, assume um cargo de ministro no governo que subsequente, eu acho no mínimo antiético. Eu acho que no mínimo deveria ter uma quarentena, ter um intervalo aí que ele não poderia ocupar cargo público nenhum. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Ele se decepcionou, se queimou, foi mordido pela cobra e acabou saindo pela porta dos fundos, num governo que ele nunca deveria ter entrado. Se arrependimento matasse. E não podemos nos esquecer também das conversas que foram expostas aí pelo Interceptor, né? Graças a um hacker de Araraquara, a gente descobriu o que acontecia na surdina e na calada da noite entre os procuradores da Lava Jato e os membros da magistratura. É lamentável. E aqui, só para encerrar a participação, passar a bola para você, amigo Henrique, é o que eu estava falando. É muito perigoso quando a gente aceita atitudes contrárias à lei de membros da magistratura, do Ministério Público, num suposto discurso em busca da justiça. Porque nem sempre essa justiça ela é cega. Ela tem um lado, ela acaba muitas vezes se direcionando a interesses particulares e privados, e isso acaba meio que desvirtuando o sentido de justiça e de direito. Então, todo cuidado é pouco. É o que eu sempre falo. Eu prefiro ter 10 condenados, 10 culpados soltos do que um inocente preso. Não estou falando com isso que o presidente Lula é inocente ou é culpado, não tive acesso ao processo, é uma questão muito complexa, não dá para falar por falar, terei que consultar os autos, o que aconteceu, quais foram as provas, mas todo cuidado é pouco. Tá bom, meu amigo Henrique? No mais,
É só agradecer a todo mundo que acompanha o canal Importante Saber, o canal Democracia Brasileira. Seguindo aí mais uma semana, buscando em novos inscritos, novos projetos e quem sabe coisas novas virão. Amigo Henrique, dá sua palhinha aí, a bola está contigo. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Realmente, o Sérgio Moro foi sim antiético. Ele falou que não ia entrar na política e a gente vê agora que ele vai tentar viver de política, né? É triste, triste. Mas aí, vamos esperar ver o que vai acontecer aí. E, no demais, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Se inscreva, comente, deixe seu like, que isso vai estar ajudando muito nós a estar postando e divulgando mais aí no canal. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, amigo Henrique. Tudo de bom aí.